Boa noite. Então, continuando nossa aula, o tema que estávamos falando a respeito da psicopatia, que está dentro do nosso conteúdo, que é estudar o comportamento desajustado, lembrando que nós falamos na última aula quanto à questão da conceituação desse termo. Psicopatia, ele está dentro de um universo de patologias não classificável, porque ele não condiz, né? Ele não tem aí características de um transtorno mental. Então, ele não seria classificado como um transtorno mental da mesma ordem, por exemplo, da esquizofrenia, da depressão. Por isso que a psicopatia é compreendida como um transtorno da personalidade. E lembrando que falamos na última aula, a personalidade tem a ver com as características individuais de modelos de pensamento do indivíduo, do seu sentimento, de seu comportamento. Essa personalidade ela é interna, reside no indivíduo, né? É diferente, então, do TPAs, que é o transtorno, né? De personalidade antissocial, em que ele é inerente à questão do comportamento desajustado. A personalidade não, ela é interna, né? E decorrente dessa internalização de sentimentos é que ela exterioriza através de determinadas condutas que podem ser consideradas antissociais. Lembrando que nem todo psicopata é tido como criminoso. Então, se o psicopata criar meios, né, instrumentos cognitivos, defesas para ele conseguir driblar essa personalidade dele, que a priori poderia ser compreendida como desajustada, né, resultante de um comportamento desajustado, ao contrário, ele pode, inclusive, até por força da sua capacidade intelectiva, de sua inteligência, ser uma pessoa que vai ser seguida, né? Muitos psicopatas, a princípio tidos com um padrão de psicopatia, poderiam ser tidos até como heróis, né? São pessoas que são seguidas pela sua facilidade de argumentação, de expor seu raciocínio. Então, repetindo que a psicopatia tem a ver com traços de personalidade, ou seja, seria maneiras diferentes de sentir, de pensar, e isso reflete no agir da pessoa. Bom, o que contribuiu muito para o estudo da psicopatia, lembrando, foi o caso de Phineas Cage. E falando sobre esse caso, eu postei um fórum para vocês hoje. Esse já vai ser o segundo fórum da matéria da terceira VA. Então, só lembrando, vocês têm aí o fórum 5, que vai trabalhar o caso da Beth, A Ira de um Anjo, né, o documentário A Ira de um Anjo, que vai começar a falar aqui dessa questão aí do comportamento desajustado. E aí eu faço uma série de perguntas. Isso aí vocês têm que postar para a nota de terceira VA até dia 8 de junho. E logo depois desse fórum, que é o fórum, esse aí é o fórum 5, eu já postei o fórum 6, que também vai computar a nota da terceira VA, tá? Então, são esses dois fóruns que, somados, vão computar a nota da terceira VA. O fórum 6 é o caso Phineas Cage, que fala do tratamento psicológico e comportamento desajustado. Esse caso Phineas Cage, ele está no texto que eu passei para vocês, que eu pedi para vocês lerem em um desses fóruns também, que é o texto que a gente está trabalhando, que é sobre a questão da máscara da sanidade, né? Como que eu compreendo a psicopatia sobre a máscara da sanidade. Então, repetindo o caso Phineas Cage, que aqui eu apresento para vocês, e dou até um texto do Philip Zimbardo, né? Naquele caso lá que vocês fizeram um trabalho acerca do efeito Lúcifer, né? Na prisão de Stanford.
Aqui tem uma entrevista com o Philip Zimbardo que ele fala a respeito desse efeito Lúcifer, né? Esse caráter do comportamento desajustado no indivíduo que, a princípio, é considerado normal, né? Sem desajuste, seja de comportamento ou em desajuste de personalidade, né? Ou seja, um indivíduo que não tem traços nem de TPAs e nem de psicopatia. E mesmo assim, pela ambiência que esse indivíduo é colocado, ele passa a desenvolver comportamentos desajustados. Então, pensando nisso, eu trouxe esse caso Phineas Cage, que vai dar uma guinada nos estudos de neurociências a respeito do perfil do psicopata, né? E qual a influência por exemplo, de uma lesão no cérebro nesse desenvolvimento de transtorno de conduta, né? Ou do TPAs, ou no caso da psicopatia. Bom, então, resumidamente, esse caso, repetindo, tem no apostilado que eu passei para vocês, que vai falar dessa máscara da sanidade. Em 1848, Phineas Cage trabalhava numa estrada de ferro já há algum tempo, e um dos seus trabalhos era explodir as pedras para poder passar ali a estrada de ferro. Numa dessas explosões, o ferro atravessou o seu crânio, né? Ele saiu da sua mandíbula, ele atravessou a mandíbula e foi parar no lado esquerdo do olho dele, né? E aí, naquele momento, ele foi encaminhado para o hospital. A princípio, ele não sentiu nenhuma dor, não reclamou de nada. A única coisa que ele reclamava é que ele estava muito zonzo, muito tonto. E ele chegando lá, os médicos foram tentar dar uma solução para o caso, né? Porque o ferro ficou atravessado, o que vai fazer? E aí, eles chegaram à conclusão que não era para tirar o ferro, porque possivelmente a explosão foi de tamanha violência que atravessou tão rápido que possivelmente saiu ali cauterizando tudo que tinha que cauterizar e estancou o sangue. E se tirasse aquele ferro, ele poderia morrer. E a partir de então, eles foram acompanhando o caso Phineas Cage, né? E ali tecendo relatos, desenvolvendo instrumentos de avaliação diagnóstico dele, né, do que viria a acontecer, e mais outras tecnologias e instrumentos de exames, né, que até então não havia. E no caso dele, o que eles depararam é que ele teve uma lesão muito forte no córtex pré-frontal, né, na superfície ventral orbital, e atacando aí o lobo frontal, né? E com essa lesão muito forte no lobo frontal, eles começaram a ver que tinha outras lesões subsequentes disso aí e que acabava atacando a função serotoninérgica, né, do cérebro. Então, houve um prejuízo dessa função, ou seja, nesse repasse de serotonina pelo cérebro. E aí, o que aconteceu a seguir? Eles passaram, depois desse exame, né, que foi feito nele, a observar, conforme relatos de amigos, vizinhos e parentes, que Phineas Cage mudou totalmente a sua personalidade, não o seu comportamento, mas a sua personalidade. A maneira dele sentir, dele ver o mundo, dele se relacionar com o mundo, né? Então, lembrando que há uma troca de relação do mundo, do ambiente em que a gente está com a gente, da gente com o ambiente. Inclusive, aquele texto que eu pedi para vocês lerem, a questão da psicopatia no direito, a formação do serial killer, ele vai falar exatamente disso, né? Essa relação entre o ambiente e o indivíduo, como que um contribui com o outro. E aí, eles começaram a traçar um perfil da personalidade do Phineas Cage que, considerando essas questões internas, resultaram em atitudes dele, como comportamento desajustado, agressivas, ele irritava muito facilmente, ele xingava o que ele não tinha o hábito de fazer. Então, ele se transformou numa pessoa que era polida, educada, num cara grosseiro, inclusive que remetia a medo, né? Porque ele tinha momentos de explosão. Ao mesmo tempo que ele estava conversando normal com a pessoa, de repente ele explodia. Bom, em razão disso, ele foi demitido dessa lugar que ele trabalhava há anos, né?
e ali ele procurou outros empregos, não conseguiu ficar em mais nenhum emprego por força dessa personalidade que ele passou a desenvolver, até que ele conseguiu um emprego no circo, né? Circo de anomalias, e veio a falecer em razão de ataques epilépticos que ele passou a sofrer aos 38 anos. E com esse caso foi possível, então, a desenvolver vários estudos e traçar um perfil dessa psicopatia, né, desse transtorno de personalidade, e traçar um perfil também da conduta, né? Até que ponto eu teria aí um TPAs e até que ponto eu teria, na verdade, uma psicopatia. Esse caso dele contribuiu para os primeiros estudos da diferença entre TPAs e psicopatia. Bom, aí seguindo, nós temos aí a questão falando acerca da psicopatia, nesse mesmo texto que trata da máscara da sanidade, ele vai falar uma diferença a princípio acerca da psicopatia e da sociopatia. O psicopata é aquele que ele apresenta características internas, como a gente falou aqui, de modelos individuais de pensamento, de sentir, de comportamento, né? O sociopata seria aquele que, como psicopata, passa a infringir as normas sociais. Por quê? Repetindo, nem todo psicopata é criminoso e nem todo psicopata ele é necessariamente um infringidor de normas sociais, né? Necessariamente a função dele, o ser dele, não está ali para infringir normas sociais. Quando essa psicopatia leva a constantes infrações de normas sociais, que via de consequência leva aí à infração de normas jurídicas, aí sim eu tenho o que a gente caracteriza de sociopata. Então, quando eu falo, por exemplo, de um serial killer, eu posso afirmar que ele é um sociopata, porque a atitude dele já está infringindo normas sociais que são tuteladas pelo direito. Bom, eu vou dar um exemplo de caso de psicopatia, que inclusive a televisão mostra isso com séries, né? Eu até selecionei alguns filmes para quem gosta do tema para assistir. É bem interessante. Tem a trilogia do Hannibal, né? Nós temos aí O Silêncio dos Inocentes, que é o primeiro da trilogia da história dele. Nós temos aí na Netflix apresenta o caso do Ted Bundy, que é um serial killer, né? Que na época matou não sei quantas meninas, baseado em fatos reais. Tem tanto filme dele, Ted Bundy, não sei como é que pronuncia isso aqui. Tem tanto filme como tem também a história real, né? O documentário da vida dele. Tem aquela série do Dexter, né? Você vê que o Dexter, a princípio, ele nasceu com essa personalidade diferenciada, então, a princípio, ele teria traços de psicopatia, tanto é que ele ataca só criminosos, né? Resumindo a série, o pai dele, ao perceber que ele tinha essa característica, que, por sinal, o pai era um policial, então, como ele tinha contato com indivíduos assim, ele conseguiu visualizar isso no filho dele, identificar isso no filho dele, ele começou a criar meios de defesa do Dexter para que ele não agisse contra pessoas de bem, mas que ele lançasse mão de toda a sua personalidade, dessas emoções que ele tinha, inerentes nele, sobre os criminosos. Então, o Dexter, depois ele entra para a polícia e ele vai contribuir muito para pegar criminosos, especificamente serial killer, porque como ele pensa como serial killer, ele consegue identificar onde ele estaria, com quem ele estaria, quais seriam as próximas vítimas. Então é bem interessante essa série Dexter. Tem um outro filme muito legal, que é O Anjo Malvado, que conta também, mais ou menos, já é numa criança que desenvolve essa psicopatia, muito parecido com o caso de Beth. Então, lembrando que a psicopatia, assim como o TPAs, ele passa a ser diagnosticado a partir dos 18 anos de idade, tá? Por quê? Porque estaria o indivíduo ainda naquelas fases, né,
de identificação de comportamento desajustado. Começaria aí no TOD, né, que é o transtorno opositivo, né? Transtorno opositivo de conduta, se teria depois o transtorno de conduta e depois se poderia ter o TPAs. Como o TPAs é tido principalmente pela prática forense como sinônimo de psicopatia, então os dois só podem ser diagnosticados após 18 anos. Então eu não posso falar, já estou dando aí uma pontinha de resposta aí no caso da Beth, que é a Ira de um Anjo. Eu não posso afirmar que ela era psicopata por conta da idade dela. Salvo engano, ela tinha 7 anos quando ela foi tratada, né? Então, ali, o que observaram nela é que ela já tinha um transtorno de conduta, ou seja, um comportamento desajustado diagnosticado como transtorno de conduta. Mas afirmar que ela era psicopata não tem como, no caso do direito brasileiro, que associa como sinônimo de TPAs, ele só pode ter diagnóstico depois de 18 anos. E lembrando, por que depois de 18 anos? Aí vamos remontar nosso referencial teórico lá, que eu pedi para vocês lerem sobre a psicopatia e o direito. Aí, entrando a função, aliás, a psicanálise no direito. Segundo Freud, o indivíduo passa por etapas de desenvolvimento sexual. Então, em razão dessas etapas de desenvolvimento sexual, como ele não está todo formado, eu não tenho como falar e afirmar que o indivíduo, antes dessa etapa, por exemplo, 18 anos, ele já tem psicopatia, certo? Bom, então, outra série bem interessante, que eu já vou puxar um gancho nela aqui. Tem um filme maravilhoso, a gente chama Perfume, muito bom, que vai contar isso. E tem um outro que chama Seven, Os 7 Crimes Capitais. Esse filme é antigo, é muito legal. E tem mais alguns aqui que eu anotei, para quem gosta de assistir alguma coisa do gênero, depois eu posso sugerir outros. Tem um particularmente que eu gosto muito, que eu vou citar aqui como exemplo, porque a gente vai estar falando de alguns aspectos aqui, características da psicopatia, que é o Lúcifer, acho que até comentei. Esse termo Lúcifer não é à toa, né? A série chamada Lúcifer, ela recebe esse nome, não é à toa. Vamos rememorar, inclusive, o que Philip Zimbardo fez quanto à sua pesquisa de campo, né, utilizando seus próprios alunos, para provar que o indivíduo são, né, a princípio normal, ele desenvolve sim comportamento desajustado no que ele chamou de efeito Lúcifer. Lúcifer como, em analogia à maldade, né? Então, o ser humano, ele traz em si, segundo Freud, lá no seu id, né, no seu inconsciente, aspectos de natureza boa e aspectos de natureza ruim. Né? Nós somos assim, nós somos formados no lado bom e no lado ruim, todos nós temos isso. Né? O efeito Lúcifer, o próprio nome fala, significa que conforme o local em que esse indivíduo é colocado, ou no ambiente, ou com determinadas pessoas, ele desenvolve esse id, aquilo que está no seu inconsciente pode vir a aflorar, que é o que essa experiência chamou de efeito Lúcifer, e o Milgram trabalhou também, né, sobre a questão da desobediência, né, os aspectos a respeito dessa questão da obediência, que foi o teste que ele fez lá para entender por que as pessoas obedeciam o nazismo, mesmo sabendo que estavam praticando mal, matando não sei quantos judeus, com crueldade, e por que eles continuavam obedecendo, né? Que foi mais ou menos o experimento de Milgram e de Zimbardo, que praticamente chegam no senso comum, né? No mesmo ponto em comum, que é o efeito Lúcifer. Essa série Lúcifer, o cara já é mais velho, né? Então você já tem aí como falar, não, o cara é psicopata. De fato, Lúcifer, ele é um psicopata e a todo tempo ele passa por uma terapia. E ele começa a entrar em conflito quando ele se apaixona por uma policial. Por quê? Interessante, já começa no início da série. Porque como que ele vai apaixonar por uma policial se aquilo é fora da personalidade dele? Então, veja bem, é diferente a questão da conduta do Lúcifer, que é o TPAs, com a persona dele, com a personalidade dele.
ele, como sendo o capeta, né, como que ele vai apaixonar por uma outra pessoa? E ali ele entra em conflito e procura uma psicóloga por um acaso, e essa psicóloga começa a ajudá-lo a compreender, e ela achando que ele estava se utilizando de metáforas para explicar a situação dele, e depois a série mistura elementos da área da psicologia com da área da religião, mas você acaba ou fazendo uma leitura metafórica de tudo, né, que é o que eu procurei fazer, e dentro dessa área da psicologia. Bom, enfim, o que é interessante no Lúcifer é a maneira como, quando ele se apaixona por essa policial, para ele entender essa emoção, ele vai para o universo dela. Olha que interessante. Então, veja bem, assim como o indivíduo bom, a princípio, que se comporta ajustadamente à sociedade, se ele for inserido num ambiente que o corrompe, ele se torna corrompido. Aliás, eu digo de passagem que o brasileiro está com uma doença que chama corrupção, passou para todo mundo, né? E se a gente não conseguir trabalhar isso, todo mundo não consegue sair disso. É uma epidemia nossa, né? A tal da corrupção. Mas se você é uma pessoa boa e é colocada num ambiente que te corrompe, muito dificilmente você conseguiria sair disso, a menos que você tivesse uma consciência de si tão forte que você consegue se anular mesmo diante de várias pessoas querendo te corromper, né? Ou desse ambiente querendo te corromper. É o caso lá do experimento de Milgram, né? Que é a questão da obediência. Lembra lá nesse experimento de Milgram quantas pessoas que conseguiram falar não? Foram pouquíssimas, né? Que quando ele mandava dar choque no cidadão, poucas conseguiam falar não vou dar choque. Para que eu vou dar choque e ficar torturando alguém, né? Então, ele mostra bem essa questão da obediência à autoridade. Agora, do outro fato também é verdadeiro. Eu posso tirar um indivíduo corrompido aqui, tirando ele daqui e conseguir transformá-lo numa pessoa boa. É possível fazer isso? Sim. Que foi o caso do Lúcifer. A natureza corrompida dele, a natureza baixa dele, né? Ele conseguiu, com o ambiente que ele saiu daquele meio que ele tinha, que era o cassino, né? Que era o cassino, seria ali o inferno mor. Então, ele saiu daquela realidade do cassino, de orgia, promiscuidade, prostituição e etc., e foi para o ambiente dessa policial, que era um ambiente que procurava o quê? O que a polícia procura fazer? Justiça. E quando ele entra nesse ambiente da justiça, é interessante como ele vê as pessoas mortas. Então, assim, a série fala de assassinato, lógico, e você vê as pessoas estrubuchando quase todos os casos ali que eles apresentam, estão associados com homicídios terríveis, né? E ele chega e vê a pessoa estripada lá, e ele ri, faz piada, e a policial fica assim, indignada, sem entender, mas o respeitando, né? Aquele posicionamento dele, mas sem entender por que esse cara tá falando isso, que absurdo, mas é porque a maneira como ele vê uma morte não seria a forma como o indivíduo tido como normal enxerga. E é interessante nessa passagem aí, a gente prestar atenção nesses detalhes no psicopata, porque é isso que acontece de fato. Bom, então, continuando aqui, ainda nesse raciocínio da leitura desse texto, os psicopatas, então, o texto vai concluir que eles costumam ser violentos, eles têm uma escala própria de agir, né, e de valores. Então, a forma como eles compreendem o mundo é única e própria. Lembro novamente a questão do Lúcifer, né, da série Lúcifer. A forma como eles agem é custe o que custar e doa quem doer. Bom, o texto traz para nós também alguns eixos de personalidade que relacionamento com o outro, eles são arrogantes, o Lúcifer mostra bem isso, presunçosos, insensíveis, manipuladores, a todo tempo ele está manipulando, ele tem um negócio que quando ele quer que quem ele supõe que cometeu o crime confesse, ele olha no olho da pessoa e o olho dele sai um fogo, né? Como
representante do diabo e ele olha para o olho da pessoa e tira a confissão dela. Isso é a manipulação que o psicopata faz. O psicopata tem muito disso, de encarar a pessoa e ficar olhando no olho dela. Seria uma das características dele. Eles não têm empatia, não sentem remorso ou culpa, são agressivos, impulsivos e violadores de normas, né? Eles violam normas que podem ser simples, que não causam impacto muito grande na sociedade, e podem até violar normas mais graves, né? E uma característica interessante, que eu já falei, mas relembrando aqui, é que o psicopata, ele, repetindo, ele não é associado a criminoso, nem todo psicopata é criminoso. O psicopata que vai ser mediador entre a psicopatia e essa violência, que pode ser traduzida em crime, é exatamente a sua inteligência. E há estudos, né, com gráficos apontando na seguinte direção: o psicopata que é mais inteligente, ele tem a tendência de disfarçar esse comportamento dele, né, que seria agressivo, inerente a ele, com atos heróicos. E aí ele passa a ter um perfil de liderança, porque como ele consegue disfarçar essa sua psicopatia, ele consegue ser líder por conta da inteligência e a capacidade dele compreender as coisas e olhar o que uma pessoa normal não olha. Então, ele consegue perceber no outro a falha que o outro tem e que o próprio outro não vê. É bem interessante isso. Então, o psicopata, ele é tido como herói, se ele for um cara inteligente, e ele tem uma liderança, né? E, em geral, a liderança do psicopata é uma liderança arrojada e destemida. Ele vai mesmo, ele não está nem aí o que os outros estão achando. Só que esse psicopata que ele não é considerado criminoso, que ele não comete crime, ele é bem difícil de ser diagnosticado, justamente por conta das características aí que são desenvolvidas e que podem ser características de pessoa que não tem psicopatia. Também tem essa liderança arrojada, destemida, ser tido como herói. Então, eu não posso afirmar também que todo herói é tido como psicopata, certo? Bom, os menos inteligentes, eles vão para essa seara do crime. Isso aí tem estudos apontando nessa direção. E, em geral, quando eles caminham para o crime, como eles não são muito inteligentes, eles são mais inclinados a serem violentos, e eles acabam, o resultado deles sendo falho, porque como eles têm uma dificuldade de gestão, no gerenciamento das coisas, né? Eles logo são pegos, né? Mas o problema é o estrago que eles fazem nesse período até eles serem pegos. É um estrago terrível. Bom, e aí, então, essa característica do psicopata, se ele não for para esse lado da violência, não desenvolver crime, ele pode ser bem sucedido, ele pode ser idolatrado, tido como herói. Bom, reforçando, então, que a TPA, ela se relaciona a fatores de risco. Eu posso herdar a TPA, ela pode, então, como fator de risco, ter a questão do nascimento, a questão genética, né? Algumas doenças podem causar repassar o gene do TPA, doenças como esquizofrenia, transtorno bipolar, o próprio alcoolismo, né? Eles passam isso no gene, pode repassar isso para o filho e o filho desenvolver TPA. E, então, esse TPA também... lembrando que eles nem sempre se associam à psicopatia, e quem vai falar disso, né? Há uma escala que vai falar e apontar essa diferenciação, essa especificidade da psicopatia, que é a escala Hare, que foi criada exatamente para fazer essas características do psicopata, para tecer um perfil do psicopata. Bom, eu acho que aqui é o mais importante até agora. Um detalhe, isso aqui é muito importante para a área do direito, né? Que é o que nos interessa, estar estudando a respeito disso. O termo psicopatia é muito associado com o do serial killer.
E aí, só tem uma diferença, né? Não, depois eu falo do assassinato em massa e assassinato em série, mas vamos lá. Quando a psicopatia é associada ao serial killer, já existe um peso no conceito do serial killer que seria um criminoso ruim e cruel, né? A gente associa com essa ideia. É uma pessoa extremamente violenta, criminosa, cruel. E dali, a gente não quer ter um indivíduo próximo da gente com esse perfil. Então, cria-se uma versão, isso é transferido para o direito, e esse indivíduo, lembrando que eu falei, para o direito, tanto psicopata como o indivíduo que tem TPAs, ele é punido como uma pessoa normal. Aliás, ele é punido mais, né? Porque quando ele desenvolve a psicopatia para essa área da violência, ele tem agravantes aí, né? Ele vai ter agravantes, que é motivo torpe, etc. E então ele vai ser preso. E aí vem uma questão: qual a função da pena? A pena tem duas funções. Uma, ressocializar, ou seja, colocar esse indivíduo de volta à sociedade. E a outra função é punir. Bom, o psicopata, será que ele ficando na cadeia, ele vai se sentir punido? Segundo, lembre que no Brasil não existe pena perpétua nem pena de morte, né? A não ser no estado de sítio de força maior. Agora, imagina que esse indivíduo, em condições normais, então não tem pena de morte e nem pena perpétua, ele vai ser solto. E aí, quando ele é solto, há dados estatísticos apontando que o psicopata que é solto em 5 anos, a probabilidade dele reincidir nos mesmos crimes e fazer com mais primor, ou seja, com mais gravidade, a probabilidade dele fazer isso é 3 vezes maior do que o indivíduo que não é psicopata. Por quê? Porque ele não foi tratado. Ele ficar preso não vai resolver o problema dele. O requinte de crueldade deles não vai tratar o indivíduo. Por isso que eu passei para vocês a questão da ira de um anjo, a história de Beth. Possivelmente, se Beth não tivesse tido o amor dos pais, que perceberam que ela era uma pessoa doente, né? Porque olha que interessante a questão da Beth. Mesmo os pais sendo cristãos, né, religiosos, eles tiveram um olhar para a filha de misericórdia e de perceber que ela não estava encapetada, que o problema dela era de doença mental. E mandaram essa menina para tratamento. Mudou a ambiência dela. Lembra que eu falei da questão da ambiência? Tanto eu posso pegar um indivíduo normal, colocar num meio criminoso, corrupto, e esse meio vai corrompê-lo, como eu posso tirar esse indivíduo da corrupção e levá-lo para um ambiente que tira disso. Veja bem, o ambiente que a Beth morava, que era a família dela, era uma família amorosa. Então, não era um ambiente corrupto. Mas o meio dela, que ela compreendia, era corrupto. Então, veja bem, eu tenho que tratar um indivíduo para que ele olhe diferente. Já viu aquela pessoa que é nascida em berço de ouro, que tem tudo e reclama de tudo ao mesmo tempo? Essa pessoa é doente. Por quê? Ela está, mesmo, você pode colocar esse indivíduo em qualquer ambiente, o melhor do mundo. Ele não vai conseguir enxergar coisas boas, porque há uma questão dentro dele que não foi trabalhada, que onde esse indivíduo for colocado, ele não vai se sentir pleno, né? Ele não vai se sentir realizado. Ele pode estar no iate e reclamando de alguma coisa porque está chovendo. Tá? Então, tem a ver, quando eu falo ambiência, é a forma do indivíduo olhar o local onde ele está. Então, ela teve que ser tirada do seio da família, mesmo que ali produzir amor, para ela ir para um outro local, que foi onde ela foi tratada, em que ela recebia conceitos diferentes de fazer e não fazer. Ou seja, ela foi tirada dessa dinâmica que ela aprendeu aqui e que veio com ela da história de violência, de estupro que ela sofreu do pai, né, enquanto criança, e mudar este desenvolvimento psicossocial, psicossexual de Freud, que no caso dela, lembrando que tinha as etapas, né? Segundo Freud, a oral, depois eu tenho a anal, depois a fálica e, por fim, a latência e depois a genital.
O que aconteceu com Beth? Aos 2 anos de idade, ela saiu da fase oral e foi para a fase genital. E esse desenvolvimento ele é extremamente importante. Pular uma etapa ou fixar a etapa no indivíduo em determinada área pode desenvolver doenças no indivíduo, frustrações de diversas e mais variadas formas numa pessoa. E que foi o que aconteceu com Beth. Mas, como ela ainda tinha 7 anos, e esse traço passou a desenvolver antes dos 7 anos, lembra do transtorno de conduta. Quando ele é diagnosticado antes dos 7 anos, ele tem maior propensão de poder se tornar um TPA. Depois dos 7 anos, se ele passa a desenvolver esse transtorno de conduta depois dos 7 anos, a probabilidade dele ter TPAs é menor. Nela, ela já tinha 7 anos. Então, a conclusão que a gente chega do histórico de Beth, né, da Ira de um Anjo, é que se os pais não a tivessem tratado, encaminhado para um tratamento rigoroso como ela recebeu, essa menina hoje seria psicopata, né? E ali, o que aconteceria com ela? Numa realidade brasileira, trazendo para o nosso contexto, ela seria presa, poderia ficar nesse presídio não sei quantos anos, ela sairia dali, não ia resolver, porque ela não foi tratada, e ela ia ser reincidente, praticar atos piores ainda. E aí vem a questão, vamos olhar para o ser humano, Beth, né? Tem como tratar? Tem, ela foi tratada. Então, a questão é possível, então, eu pegar um serial killer e tratá-lo? Sim, gente, é a nossa matéria, é para isso que nós estamos estudando. Eu tenho que ter esse olhar do outro muito além, por isso que a gente está estudando psicologia, muito além do conceito da forense, e olhar para o outro na sua dignidade, na sua humanidade. Seria justo, então, eu pegar uma pessoa com esse perfil de psicopatia ou de TPAs, colocar numa prisão, por mais severa que seja a pena, e depois jogá-lo para a sociedade, sendo que os estudos apontam que ele vai ser reincidente, porque ele não foi tratado, ele não vai ser ressocializado, né? Então, como que eu estou tratando essa pessoa quando eu a coloco na prisão? Não seria o caso dele ter uma medida de segurança, como recebe os casos de quem comete crimes que tem transtorno bipolar, que tem esquizofrenia, que tem depressão, eles são inimputáveis, então eles recebem medida de segurança. Não seria esse o caso? Bom, enfim, é uma pergunta que eu deixo aí para vocês, porque a conclusão que a gente chega é que a prisão não resolve. E pelo contrário, esse psicopata que vai preso, ou serial killer, né, ou TPA, ele passa a desenvolver mecanismos, como eu falei para vocês, de inteligência para ele não ficar ali. Né? Então, ele começa a convencer. Né? Olha, o psicopata, numa situação em que ele está, como se diz, em que ele está sendo pressionado, ele vai convencer que ele é bom, ele vai ser prestativo, né? Então, ele consegue manipular. Lembra da palavra-chave? Ele é extremamente manipulador. Então, ele começa a desenvolver estruturas de comportamento para ele poder se safar. Então, quando ele vê que tem uma situação que ele está sendo... e ele conversa assim normal e te convence de tal forma, te manipula de tal forma, que você fala, não é possível que esse cara fez isso. Eu não acredito que o fulano cometeu esse crime. Pois ele comete sim e ri para você. Ele comete e ri para você, que é o caso do Lúcifer, tá? Bom, terminando essa parte aqui, né, que nós terminamos essa primeira parte aqui da questão da máscara da sanidade, traçando essas características aqui da psicopatia, eu vou voltar no texto que eu pedi para vocês lerem, né, comentar esse texto, até para ajudar vocês a responderem esses 2 últimos fóruns, que é, pegando aí o nosso fórum, deixa eu só pegar o texto aqui de qual fórum que eu estou falando. É o fórum 3. Então, nós vamos agora fazer uma abordagem das matérias que a gente já estudou, com foco aí na psicanálise, né? Então, vamos trabalhar esses comportamentos ajustados, especificamente a psicopatia,
com a psicanálise. E aí eu pedi para vocês lerem um texto, que é a importância da psicanálise para o direito, uma análise da formação do serial killer sob a perspectiva freudiana. Então, o que esse texto trabalha? Esse texto é do Caio Murat, Iron Albuquerque e Luana Batista, né? Então, eles vão fazer aí um resumo da criminologia, que é o estudo, a ciência que estuda o crime, né? Ou as formas de violência, a relação desse crime com a psicanálise. E aí eles vão citar as escolas, né, que explicam a criminologia. Essas escolas que vão tentar compreender por que o sujeito é criminoso. E lembrando que o termo criminologia, ele vai além da ideia de direito penal. O direito penal, ele é específico da área jurídica, né? A criminologia não. Ela seria uma ciência que envolve diversas áreas. Ela é uma ciência interdisciplinar, que vai tentar entender realmente essa relação do crime com o sujeito. E o texto fala aqui que o termo criminologia, ele nasceu por volta do século XIX com a obra O Homem Delinquente, de César e Lombroso. E, segundo César e Lombroso, o indivíduo já nascia criminoso, propenso a ter o crime, né? Então, é como se ele já tivesse um pré-crime constituído na sua essência. Ou seja, para César e Lombroso, todo indivíduo que comete crime, na essência, ele já é um criminoso. Se for pensar assim, para ele, todos os indivíduos ali que estão presos no Brasil, que cometeram crimes, eles já nasceram ruins, né? Bom, aí, partindo, isso é o César e Lombroso, que é uma das escolas. Então, nós temos algumas escolas que vão explicar essa questão da criminologia. A primeira é a escola clássica, que vai falar da infração à lei concebida como um pacto social. E a pena seria um castigo justo, e o crime ele seria praticado por vontade livre e consciente do agente agressor. O precursor dessa escola vai ser César Beccari, que vai escrever dos delitos e das penas, em que ele vai dizer que o delito é um ente jurídico que é impelido por duas forças, uma que seria a força física, que faz cometer o crime, e a outra moral, que seria essa vontade do criminoso. Então, para ele, o crime é uma vontade livre e consciente. Portanto, todo mundo que comete crime cometeu porque quis. Já na escola positivista, que é o César e Lombroso, haveria um determinismo, haveria aí elementos pré-determinados que levam o indivíduo a cometer crime, né? Então, esse crime, ele é fruto de um determinismo. O indivíduo já é pré-constituído como criminoso. Então, para ele, não é uma questão de vontade, ele é assim porque ele é assim. Então, todo mundo que é criminoso, nasceu criminoso, não tem mais como curar, né? Ou tratar, ou ressocializar, que seria a função da pena. Bom, em seguida, nós temos aí as teorias psicanalíticas de Freud, que vão traçar uma relação do desenvolvimento do indivíduo com a sua sexualidade. O texto fala de três, né? Que seria, dentro desse desenvolvimento da personalidade, o texto vai falar apenas da fase oral, a fase anal e a fase fálica. E ele não fala das outras fases, mas vamos trabalhar com os três que ele fala aqui. Então, ele vai citar aqui, por fim, o Freud, né, nessa teoria psicanalítica, e a escola liberal, em que o foco principal passa a ser o indivíduo, e que ele vai dizer que o crime ele passa a ser entendido sob o ponto de vista da sociedade, e que todos os indivíduos, ainda que em tese possuem instintos delituosos, esses instintos seriam reprimidos pelo superego. E aí ele forma a culpa, né? A culpa que fica ali, essa vontade de cometer crime que está instalada no id, né? No instinto, ela é controlada pelo ego. O indivíduo que não consegue controlar esse seu instinto, ele reporta aí, ele extravasa esse seu id na forma de delito, né? E, via de consequência, ele pode ter culpa ou não.
O indivíduo normal que pratica um ato, ele vai ter um sentimento de remorso e culpa, um criminoso. Quando esse criminoso não consegue ter esse sentimento de remorso e culpa, eu posso dizer que ele está desenvolvendo uma sociopatia. O psicopata, ele não compreende o que seria culpa ou remorso, né? Lembra aí, de novo, do Lúcifer. Ele não compreende essa noção de culpa e remorso. Mas o sociopata, ele compreendia, mas ele pode desenvolver essa psicopatia. Seja em razão da função, né? Seja em razão da profissão, né? Existem cargos, inclusive, de governos em que a pessoa é contratada para ser assassino, né? Para matar mesmo. Então, esse cara que ele é preparado e mesmo, aliás, tem muitos filmes que falam isso, né? A pessoa na sua natureza é boa, mas ele é um assassino, ele é contratado para isso. Então, ele mata sem menor problema, aquilo para ele é normal. Esse indivíduo, eu poderia dizer que ele estaria transitando entre a normalidade e a sociopatia, né? Bom, então, os estudos de Freud vão dizer que os primeiros 7 anos de vida do indivíduo é importantíssimo para a sua tomada de decisão, né? Isso vai refletir em toda a sua existência. Por isso que o texto, possivelmente por isso, ele vai falar só dessas 3 fases sexuais, que seria até os 7 anos de idade, que são classificadas pelas pulsões sexuais, que é a fase oral, a anal e a fase fálica. E aí ele vai falar de um complexo de Édipo, né, que desenvolve tanto no menino como na menina, e a fase fálica recebe esse nome justamente por causa do falo, porque o objeto fantasiado tanto no menino como na menina é o pênis. O falo seria sinônimo aí de pênis, né? Até na mitologia grega ele era colocado como referência ou reverência ao deus Dionísio. E esse falo depois passou a constituir, com o avanço dos estudos, como áreas da anatomia, que poderia ser o pênis ou o clitóris. Mas na sua origem, a palavra falo, por isso que tem a fase fálica, é associada ao pênis. Por isso que a gente fala que o complexo de Édipo é tanto menino como menina, porque o objeto idealizado ali, que é compreendido até pela formação social, né, compreensão social do corpo, é a partir do pênis, né? E aí, nesta fase fálica, é que você desenvolve aí, até essa fase, ela é de suma importância, porque aqui a gente vai ter o treino do toalete, aqui a gente vai ter aí a questão da castração, a idealização do sexo oposto ou a idealização do mesmo sexo. E aí você pode ter N situações que podem traçar o perfil dessa pessoa. Bom, o serial killer, então, falando aqui de serial killer, aqui o texto fala a diferença entre o assassino em série e do assassino em massa. O serial killer, que é o assassino em série, ele tem um padrão de valor e ele vai ter um padrão de conduta. Então, ele tem um padrão na sua ação, né? Ele escolhe a sua vítima e ele tem uma razão de escolher a sua vítima, há uma motivação. O que ele quer com aquilo? Já o assassino em massa, ele é aleatório, ele não tem por que matou um, depois ele vai e mata outro, não justifica, não há um padrão na conduta dele. Então, o serial killer, ele seria um psicopata, né? Porque a forma dele compreender o mundo, dele valorar e querer padronizar aquela sua conduta, tá? Já lembrando que o indivíduo que não desenvolve a psicopatia, ele é até seguido, né? E reforçando aquela questão, você torce por ele. O psicopata que ele não entra nesse jogo aí da violência e que ele não entra nesse rumo aí do crime, né? Da criminologia, ele é tido como herói e ele é seguido, ele é aplaudido, ele é reverenciado, ele é idealizado, né? Voltando à questão do Lúcifer, da série Lúcifer. É tão interessante que aqui a série faz com a cabeça da gente, trabalhando com a questão da psicopatia. O Lúcifer, quando ele então conhece essa policial, ele não desenvolve, ele não vai para o ato da sua violência.
ele a conhece logo depois que ele cai, né? Ele seria um anjo caído, então logo depois ele cai e conhece essa policial. E aí, quando ele vai conhecê-la, você fica vendo aquela série e vendo a figura, né, ele representando o imaginário coletivo, né? Não vamos entrar na questão de religião, não. Vamos pegar sempre um sentido figurado para a coisa, para compreender a série nesse viés psicológico. A todo momento, você vê que ele tem uma representação para nós, né? Principalmente aí no cristianismo, que é de coisa ruim, coisa errada, mas ele trabalha com essa questão da psicopatia, como ele não desenvolve a criminalidade, e ele tem uma sacada no outro muito interessante, e eles trabalham muito com esse aspecto psicopata, que é inteligente, né? Na sua manipulação. Há momentos na série que você torce para ele, né? Você fica torcendo para ele ficar junto com a policial, você fica torcendo para o amor dos dois dar certo, você fica torcendo para ele. Então, assim, é interessante porque ele realmente consegue trabalhar no nosso imaginário essa questão do mal, né? Do psicopata, que a princípio a gente compreende como uma coisa ruim, mas que se ele for inteligente, conseguir conduzir isso com outro viés, ele é até seguido, né? Ele é admirado. Acho que a palavra seria essa. A palavra correta seria essa. Bom, tendo terminado aqui, então, esse texto que eu falei que iria comentar, então eu comentei já aqui com vocês o Fórum 3, que é sobre a psicanálise no direito, e fechando aqui o que a gente já tinha falado, que o psicopata, bem como quem tem TPA, ele não se enquadra aí como inimputável. Ele é imputável, tá? E ele vai receber aí toda consequência jurídica do seu ato. Em geral, inclusive, a pessoa que é um psicopata, ele pode vir, dependendo do crime, até ter mais incidência de agravantes para ele do que para uma pessoa normal, pelo requinte de crueldade com que ele age, né? Então, nós respondemos aqui, que são esses dois textos, vão falar disso que eu disse, né? Que é o interesse da psicanálise para o direito na contemporaneidade, e esse texto que eu li, a importância da psicanálise para o direito. Indo para o próximo fórum, para a gente comentar aqui, que é o Fórum 4, em que eu trago para vocês as práticas psicológicas, aqui também fazendo um link entre psicanálise, as escolas já estudadas Gestalt, behaviorista, com a questão, de novo, da maldade, né? Como que eu tenho essa compreensão do mal. Então, nesse caso aqui, eu trouxe para vocês o experimento da prisão de Stanford, que foi conhecido como efeito Lúcifer. Resumidamente, Philip Zimbardo é um psicólogo, professor da universidade, e ele convidou seus alunos para participarem dessa pesquisa, em que uns seriam guardas e outros seriam policiais. E naquele momento eles tinham que vivenciar aquilo. Então eles ficaram isolados no local que ele chamou de prisão. A pesquisa, salvo engano, que era para durar 2 semanas, ela não ficou nem 1 semana, teve que interromper, por conta das crueldades que foram cometidas dentro do presídio, principalmente pelos policiais, que se utilizavam de sadismo, de maldade, para humilhar e para bater nas pessoas, né? E isso numa situação simulada, hein? E, em detalhe, ele escolheu os melhores alunos, que tinham boas notas, e pessoas que ele considerava pessoas conscientes, porque tinham boas notas, então tinha noção das teorias e da psicologia ali aplicada para o caso. Ele imaginando que essas pessoas não se envolveriam naquele ambiente, conseguiriam... Lembra que eu falei a questão da corrupção, né? Como são poucos que não conseguem se envolver com essa questão, quando você é colocado num ambiente assim. E a experiência mostrou que ninguém escapou nesse caso aqui da prisão de Stanford. Eram 24, né, pessoas que ele escolheu, 12
guardas e 12 presos. Inclusive, teve preso que pediu advogado para tirar ele da prisão. Olha que interessante. Sendo que era só ele pedir, falar para o psicólogo, olha, eu não quero participar mais. Eles entraram tanto na neurose, na questão eles vivenciaram tanto aquilo que o cara pedia, ligava para a mãe pedindo para um advogado para tirar ele de lá. E bastava ele simplesmente falar que não queria ficar lá mais, né? Interessante isso. Bom, o outro experimento foi de Stanley Milgram, que é a obediência à autoridade, que ele também é preocupado com essa questão, o que levou ao nazismo, né? As pessoas, como eu falei, cometerem tanta crueldade sabendo que aquilo ali não era bom, né? Não era correto. Ele aplica choques, né, na pessoa, só que são situações simuladas. E ele fica falando para a pessoa ali que não sabe que o choque é simulado, ele convida pessoas da sociedade, fala, ó, você vai participar do experimento, a pessoa não ia ganhar nada, ia ganhar só pontuação. E conforme você for obedecendo, nós vamos te dando ponto. E, então, assim, dentro da experiência dele, poucas pessoas recusaram. Então, todas obedeciam. E vou falar uma coisa chocante para vocês, gente. Nós somos o tempo inteiro, como pessoas, manipulados pela sociedade que sabe disso. Tá? Então, assim, o meio sociopolítico econômico do mundo conhece essas teorias e aplica, tanto a Gestalt, como behaviorista, como essa questão da experiência aqui, dessa obediência à autoridade. Depois, lembrando que tem um filme, inclusive, que conta essa experiência aqui de Stanley Milgram. Tinha ele na Netflix, eu não sei se passa mais. Em nenhum momento ele forçou a pessoa a obedecer, repetindo, a pessoa não ia ganhar nenhum dinheiro. Simplesmente ela tinha que ir até o fim, porque ela seria pontuada para a experiência, só isso. Quer dizer, ela não receberia nenhuma forma de punição. E mesmo assim, eles insistiam em dar choque conforme o cara ia mandando e o outro gritando do outro lado. E eles obedecendo, pelo simples fato de obedecer, né? Agora, veja bem, como que a gente faz com os nossos filhos? Olha a influência dos pais sobre os filhos. Olha a questão do ambiente onde esses meninos são criados, o efeito Lúcifer que você pode produzir e a questão da autoridade também. Olha o tanto que isso é sério. Bom, e aí eu faço uma série de perguntas, né? Que é a questão da motivação da prisão de Stanford e, no caso de Milgram, da obediência à autoridade. E aí eu já corrigi isso aqui, todos responderam bem. Bom, pessoal, já deu o nosso horário aqui, senão eu não consigo gravar. Eu estou até com medo dessa aula não ser gravada, porque não apareceu aqui o horário. Eu comecei às 19h30. Mas eu vou encerrar a aula e tem alguma dúvida? Ou eu já posso encerrar? Que aí a gente continua com o fórum na semana que vem. Pode ser? Não. Oi? Não tenho dúvidas. Foi bem... Então tá. Foi bem explicado. Tá, eu vou encerrar para conseguir gravar essa aula, tá bom? Tá. Boa noite. Tchau.